Temos aqui a notícia mais recente que saiu no G1 sobre o caso do Bruno Borges. É a notícia do dia 11/4/2017. E eu achei bem interessante, por isso que eu vou dar uma lida. Então diz o seguinte: o estudante de biologia, o estudante de psicologia Bruno Borges, de 24 anos, desaparecido em 27 de março no Acre, teria relatado ao amigo Márcio Gaiotti o desejo de ficar isolado e viver em uma caverna. O amigo afirma que Borges disse ter uma missão, que precisava passar adiante o conhecimento que adquiriu, mantendo os ensinamentos na terra. Abre aspas. O amigo dele, que é o Márcio, né, que é esse rapaz que vocês estão vendo aí, ele diz o seguinte: ele era muito simples, humilde, e isso me chamou a atenção. Até brincava com ele, perguntava como ele ia viver em uma caverna se não sabia nem fritar um ovo. Falei que ele teria que caçar, fazer fogo, esse tipo de coisa, e que era melhor ele comprar um apartamento e ficar lendo os livros dele. Mas ele falou que tinha vontade de ser assim e queria que a vida dele fosse assim no futuro. Se não pudesse ser agora, mas um dia seria assim, conta. Isso é interessante, porque são detalhes que nós estamos tendo agora de um amigo íntimo do Bruno que resolveu se pronunciar e dar algumas palavras. Então, a gente pode começar a compreender um pouquinho mais sobre a personalidade, sobre os gostos e vontades que o rapaz tinha, né? Para a gente poder entender melhor o caso. Gaiotti foi um dos amigos que ajudaram o Acreano durante o projeto misterioso de Bruno. Antes de desaparecer, o estudante deixou 14 livros escritos à mão e criptografados, já sabemos disso, além de ter produzido os escritos em seu quarto, também já sabemos. Segundo o amigo, durante esse período, Borges comia apenas frutas, mas chegou a fazer até 12 dias de jejum enquanto trabalhava nos escritos, afirmando que dessa maneira conseguia trabalhar melhor. Incrível, porque 12 dias de jejum é bastante coisa, né? Realmente parece não ter sido simples escrever essas obras e fazer todo aquele esquema que ele fez no quarto. Parece que foi uma jornada mesmo. O amigo afirma que o estudante relatava que quando estava em jejum e fazia meditação, conseguia acessar o mundo das ideias e gostava de pegar coisas desse mundo e trazer para a realidade. Elementos interessantes aqui também, ou seja, ele era adepto da meditação. O Bruno cada vez se mostra um esotérico, apesar de filósofo, quer dizer, de conhecer alguns elementos da filosofia, ser um estudante de psicologia, ele também traz todos os elementos do hermético, do oculto e do esotérico, né? Eu vi estatuetas egípcias, a gente viu símbolos do reiki, a gente vê geometria sagrada, a gente vê a questão da meditação, que é mais pro lado do esoterismo também, do mundo espiritual, espiritualismo, né? Provavelmente ele era um espiritualista de alguma forma. E aí ele diz que o amigo dele diz que ele gostava de meditar para acessar o mundo das ideias. Aí, mundo das ideias, a gente já está se referindo às teorias de Platão, né, sobre o mundo das ideias, que pode ser feito um paralelo com o mundo espiritual, com o mundo conceitual, o mundo das ideias do Platão, né? Claramente é uma referência a isso. Abre aspas. Ele só bebia água. Dizia que era melhor para ele trabalhar assim. Eu ficava até preocupado com ele. Sempre chamava a atenção e dizia para ele comer. E Bruno emagreceu muito nos últimos dias para concluir o projeto, mas ele não me deu nenhuma outra informação para que eu possa dizer o que era o projeto. Interessante. Então ele acompanhou esse processo de introspectivo, né, de meditação e criação daquele projeto todo, e o jejum, né? Então o Bruno realmente foi como um processo interno para ele isso tudo, né? Apesar de ter ajudado a carregar e colocar a estátua do filósofo Giordano Bruno no quarto de Borges, Gaiotti afirma que não sabe maiores informações sobre o projeto do estudante. Bruno teria confidenciado a ele que queria publicar alguns livros, mas antes precisava montar uma teoria e ler para formular melhor a sua ideia. Abre aspas. Ele disse que era uma coisa bem secreta, mas não deu muitas informações. Perguntei por que ele queria colocar uma estátua no quarto e ele disse apenas que fazia parte do projeto. Quando ajudei, ele tinha começado a escrever alguma coisa no chão do armário, mas a parede ainda estava intacta.
Olha que interessante. O estudante teria dito a Gaiotti que pessoas ignorantes poderiam acabar com o projeto dele e achariam que ele estava louco. Para Gaiotti, Borges talvez tenha feito algo similar ao mito da caverna de Platão. Interessante, nessa parte aqui nós temos realmente mais uma referência. Eu acabei de falar acima, né, no mundo das ideias do Platão, e agora temos aqui mais uma referência a Platão e o mito da caverna. O estudante teria dito a Gaiotti que pessoas ignorantes poderiam acabar com o projeto dele e achariam que ele estava louco. Qual a relação dessa afirmação com a questão do mito da caverna de Platão? O mito da caverna de Platão é simples. Você tem prisioneiros dentro de uma caverna que passaram a vida toda acorrentados vendo sombras no fundo da caverna. Para trás deles tem um muro e onde tem uma fogueira e passam pessoas. As pessoas passam carregando objetos, esses objetos refletem na parede, que é o que veem os escravos, os prisioneiros. Os prisioneiros só enxergam as sombras que passam para eles a realidade é aquilo. Depois tem a fogueira e para fora tem a saída da caverna e do lado de fora da caverna o mundo real. Os prisioneiros acham que aquelas sombras ali, aquilo é a realidade deles. Um dos prisioneiros se libertou de suas correntes, conseguiu pular o muro, agora ele viu que são pessoas que passam com aquelas imagens e que na verdade as imagens reais são as que as pessoas seguram e não as sombras na parede. E ele ainda consegue sair dessa caverna e contemplar o mundo real com seus próprios olhos. Então, esse escravo se dá conta de que há uma realidade muito mais profunda do que aquilo que ele conhecia, de que ele vivia num mundo de sombras, num mundo onde ele cria ser real, mas a verdade estava por detrás disso tudo, e houve a necessidade dele conseguir se desprender daqueles guilhões, ou seja, de sair do senso comum e em busca do conhecimento, ou seja, a filosofia, o filósofo que vai em busca do conhecimento e encontra a verdade, ou seja, sai da caverna. Essa é a alegoria do Platão, né? Na verdade, um paralelo com Sócrates. Sócrates foi o mestre de Platão, que trilhou toda essa jornada em busca do conhecimento e acabou sendo condenado pela Grécia por alguns crimes, como corromper a juventude, etc. E tal. O Sócrates é condenado à morte. E Platão era discípulo de Sócrates e assistiu seu mestre se suicidar, ou seja, tomar o veneno cicuta, que era assim que morriam as pessoas condenadas à morte na Grécia, se envenenando. Sócrates se envenenou e morreu, considerado um louco, considerado um agitador, considerado um perigo para a sociedade grega. Sócrates foi condenado à morte. Então, esse prisioneiro é Sócrates. E o prisioneiro no mito da caverna, ele retorna para dentro da caverna para avisar os colegas prisioneiros que aquilo tudo é uma ilusão, que eles vivem num mundo de sombras, num mundo construído para eles, ou seja, vivem no mundo do senso comum. E ele acaba sendo considerado pelos seus amigos prisioneiros como um louco, e eles acabam matando esse prisioneiro. Ou seja, o prisioneiro que numa odisseia pelo conhecimento consegue sair da caverna, quando ele retorna para salvar os seus amigos e mostrar a verdade para os seus amigos prisioneiros, ele é considerado um louco, um agitador e é morto. É disso que ele está falando, o Borges, né? O estudante teria dito a Gaiotti que pessoas ignorantes, ou seja, os prisioneiros, poderiam acabar com o projeto dele e achariam que ele estava louco, ou seja, é como se Bruno tivesse saído da caverna, só que agora com medo de retornar à caverna e ser taxado de louco pela sociedade, né? E acabar com o projeto dele. Uma clara alegoria ao mito da caverna. Abre aspas. Ele teve um conhecimento que precisou passar para as pessoas, e já sabendo que as pessoas não aceitariam de primeira, resolveu talvez se evadir. Bom, então aqui nós temos duas teorias básicas. Primeira, ele realmente desenvolveu uma teoria que, vamos dizer assim, não é a grande descoberta da humanidade, não é nada muito poderoso, mas ele desenvolveu uma teoria, ele tem uma concepção de mundo, ele quis passar isso através da publicação de obras, mas ele sabia que isso não ia ter repercussão alguma e ele não ia conseguir mudar nada na humanidade, e acho que pelo visto o projeto dele é um projeto de mudança espiritual, mudança, né, ele levar a humanidade a um conhecimento mais profundo de alguma coisa. Então, a primeira opção é essa. Ele realmente falou assim, bom, se eu publicar isso em qualquer sitezinho de livros online, ninguém vai ver, isso não vai ter repercussão alguma. Então eu vou fazer a sociedade
acordar para mim, ver que isso tudo aqui é real. E ele bolou todo esse projeto de deixar tudo pronto e se evadir mesmo. E aí, ou seja, um cara que realmente ele não quer ganhar dinheiro através de um golpe publicitário, vender umas obras, não é isso. O cara realmente é uma pessoa como Sócrates, que foi na essência da coisa. Ou seja, o Sócrates, é muito interessante essa comparação entre Bruno e Sócrates, porque o Sócrates podia ter fugido, todo mundo sabe disso. Ele poderia ter fugido em vez de ter se suicidado. Por que o Sócrates não foge? Porque ele realmente era real. O Sócrates não era um engodo, não era um aproveitador, alguém que fez um golpe, né? Alguém que quis jogar um viral na internet. O Sócrates, ele era legítimo nas suas palavras e na luta pelos seus ideais. Então, o Sócrates, se ele tivesse fugido, ele teria mostrado para a Grécia que ele realmente era um farsante e que a Grécia estava correta em tê-lo condenado. Mas o Sócrates, ele se mata, ele se suicida porque ele foi até o fim naquilo que ele acreditava. Então você está diante de um indivíduo genuíno, né? Assim como Jesus Cristo também. Se Jesus Cristo tivesse falado, não, opa, crucificar não, aqui é demais, né? Fez toda a pregação dele, passou todas as filosofias e conhecimentos, e na hora de ir pro madeiro, ele poderia ter dito, opa, não, agora eu vou sair de fininho. Então, nós temos um paralelo aí, Sócrates, Jesus Cristo e o próprio Bruno, que pode ser uma pessoa original e que realmente criou uma teoria para ajudar a humanidade, e ele tem essa vontade mesmo de ajudar a humanidade, por isso ele se evadiu, fez todo esse negócio e se evadiu e conseguiu o objetivo que queria, né? Porque ele realmente chamou a atenção. Só que nesse caso, ele não vai voltar. Ele não vai voltar. É como Sócrates, que se suicidou, ele não pode retornar agora, porque se ele retornar e começar a vender livros e dar palestras e participar de programas de TV, ele vai mostrar que, na verdade, era tudo realmente um grande golpe de marketing, as obras nem têm interesse algum, o interesse era fazer fama, era fazer dinheiro, era ser reconhecido. Sócrates nunca quis ser reconhecido. Sócrates, ele dizia, só sei que nada sei. Sócrates era a personificação da humildade e da busca humilde e amorosa pelo conhecimento. Sócrates, ele não queria reconhecimento, ele não queria dinheiro, ele não queria fama, e ele se matou pela humildade, pela busca verdadeira ao conhecimento. Se realmente Bruno é uma espécie de Sócrates atual, um cara que realmente tem uma sede por conhecimento, tem uma vontade de ajudar o próximo e de transformar a humanidade de forma real, de forma pura, ele vai deixar essa obra e ele não vai retornar. Essa é a opção 1. Opção 2, ele retorna e vai em programas de televisão e vai dar entrevistas e vai vender livros, e aí a coisa não era real, tá entendendo? Então esse é o grande ponto. Chegamos a um ponto central agora nessa história toda. Quem é Bruno Borges? Chegamos a uma questão muito séria. Bom, e aí termina a matéria e eu fico com essa reflexão. O vídeo já está se estendendo muito, mas eu acho que agora a gente chegou num ponto interessante aqui, tá bom? Vamos continuar na observação do caso e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.